Muito boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos a mais uma palestra que está sendo proferida pelo SENAC, coordenada pelo SENAC. Temos aqui na sala a nossa coordenadora Fabiane, que é a coordenadora do SENAC de Londrina. Seja bem-vinda. Temos também o Irineu Ricardo Ferreira, que é diretor institucional do Conselho Regional de Ótica e Optometria do Paraná e membro de ética do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria. Muito bem-vindo, meus alunos. Agora eu gostaria de deixar a palavra com o nosso palestrante da noite, o Irineu Ricardo. Irineu Ricardo, seja bem-vindo. Gostaria de citar também antes, Ricardo, a presença do nosso instrutor Bento, lá de Curitiba, né? Hoje estamos em dois instrutores aqui, tanto o Bento como o Ricardo. O Ricardo está na parte de Londrina, do SENAC, e o Bento na parte de Curitiba, do SENAC. Então, Bento, é uma honra recebê-lo aqui também, em nossa casa, e vamos procurar fazer mais vezes esse estilo de palestra, aula e discussão. Ricardo, a palavra é sua. Você gostaria de compartilhar alguma coisa na tela? Posso compartilhar, sim, minha tela de apresentação. Só vou precisar da ajuda de vocês com relação ao Zoom, porque eu não tenho muita intimidade com o Zoom. Como que eu faço para compartilhar minha tela aqui? Tranquilo. Embaixo na barra de ferramentas tem uma telinha verde, uma teclinha verde escrito compartilhar. Tá. Achou uma verdinha? Bem no meio da tela. É só passar o mouse que você vai ver ela embaixo. Ah, perfeito. Localizei ela aqui. Isso, daí você vai clicar nela, aí vai aparecer todas as telas disponíveis no seu computador. Você clica na tela que você quer e abaixo à direita, compartilhar. Perfeito. Já foi. Estão conseguindo visualizar a tela? Opa! Então, perfeito. Deixa eu, primeiramente, me apresentar. Conforme disse o Ricardo, eu faço parte aqui da diretoria da atual gestão do Conselho Paranaense de Ótica e Optometria. Sou técnico em ótica, passei já pelo curso de técnico. Sou técnico em optometria também. E atualmente sou acadêmico da 9ª fase de optometria da UNC. Então, estou aqui nesse mercado óptico já faz algum tempo. Inclusive, não sei se o Bento lembra de mim, mas como representante comercial eu já visitei o Bento lá algumas vezes. Fiquei... É a terceira. Comprei bastante ou comprei pouquinho? Eu te visitei poucas vezes, porque comecei a te visitar, a empresa me transferiu. Te visitei, acho que umas 3, 4 vezes só. Mas era um bom comprador, um bom cliente. Ah, você está querendo me agradar, eu estou preocupado, hein? Eu estou comprometido. Sempre simpático, gente boa. Então, aqui a gente vai fazer essa apresentação sobre alguns detalhes aí do Conselho Paranaense, né? Essa palestra a gente desenvolveu ela exclusivamente para vocês. A princípio, quem estaria passando essa palestra para vocês é o Reginaldo, que é o nosso vice-presidente secretário, mas ele teve um problema de saúde, está no hospital nesse momento, que ele não chegou em casa, passou mal e foi para o hospital. Eu me dedico, a minha área dentro do Conselho é mais a área de relações políticas do Conselho. Mas aqui a gente vai fazer o possível aqui para responder todas as perguntas. Aqui, como nós estávamos conversando já no início, um pouquinho aqui então da história, né, do Conselho. O Conselho teve início no dia 12/4/2011, tendo como o primeiro presidente, Jair Bachmann, e o vice-presidente José Evaristo da Silva. E na atualidade, no triênio de 2019 a 2021, então é essa gestão da qual nós fazemos parte. Então, nosso presidente é o Carlos Eduardo Vinix, aqui de Curitiba. Toda a diretoria atual é aqui de Curitiba, né? Vice-presidente é o Franklin Kerber, primeiro secretário, vice-presidente, primeiro secretário, Reginaldo Alberto Pereira, nosso tesoureiro Arlindo Mitsuto Sumanuma, diretor institucional, eu, e o diretor da área ótica, o Geraldo de Jesus Almeida.
Então, como que funciona o CRO Paraná? Ele é um trabalho voluntário, então cumprimos ali expediente administrativo e nos envolvemos nas diversas ações que são necessárias. Nós temos como um colaborador fixo somente uma secretária, Daniele Tainara de Almeida Reis, essa cumpre expediente integral, ela tem um contrato de trabalho com o CRO, e prestadores de serviço, nós temos a assessoria jurídica do Dr. Fábio Prestes Megger e assessoria de imprensa Central Press, que está sempre fazendo essa parte de imprensa, divulgação das ações do Conselho perante as mídias. Nossa sede, no início, em 2011, ela foi na casa de um integrante da diretoria e foi mudando ao longo do tempo. E agora, em 2019, ela passou a sede a estar na Brás Cubas, a sala cedida pela Brás Cubas, e atualmente a gente está com uma sala alocada na rua David Towns, 420, Sobrado 3, então todos que quiserem visitar, a gente está com uma sede bem bacana, uma sede ali pronta para receber visitas de todos aqueles que se interessarem pelo Conselho. Então fica ali no Xaxim, aqui em Curitiba. Qual tem sido o foco principal das ações, da atuação do Conselho Paranaense? Ações sociais. Por que ações sociais? Porque a gente tem algumas dificuldades com relação ao nosso ramo, que é de produção de dados. Os dados para poder comprovar cientificamente a atuação, não só do ótico, falta dados para que a gente possa desenvolver trabalhos científicos com relação a atuação tanto do ótico quanto do optometrista. Mais precisamente, com mais necessidade com relação ao optometrista, devido a circunstâncias mais complicadas que envolvem, né, politicamente, a optometria, que nós vamos estar falando um pouco à frente. E ações políticas, né, que a gente entende que algumas ações políticas têm que ser desenvolvidas para que a gente tenha avanços dessas duas áreas que o Conselho cobre, né, que é a área óptica e optométrica. Fonte de renda do CRO Paraná. Então, nós temos como fonte de renda as filiações em ótica, técnico em ótica e optometria, tecnólogo em ótica e optometria e bacharel em optometria. Quem pode se filiar ao Conselho? Então, os formados com comprovação por meio de diploma de conclusão de curso devidamente autorizado pelo MEC, isso eu gostaria de enfatizar, porque a gente enfrenta algumas dificuldades com relação a pessoas que nos procuram querendo se filiar ao Conselho, mas por ter formação em cursos que não têm reconhecimento do MEC, a gente barra, né, não faz a filiação e essas pessoas acabam se chateando com o Conselho e depois com a escola, com o curso que procurou. Então, isso aqui é muito importante, a gente só filia pessoas que têm o curso devidamente reconhecido pelo MEC e os alunos que estão em formação, daí pode se filiar como alunos. Representatividade. Vamos falar um pouquinho disso, que daí aqui eu já vou, inclusive, começando a responder algumas das perguntas, né, que foi direcionada aí para a gente. Quero abrir aqui as perguntas, que daí eu já vou esclarecendo, a gente vai fazendo as apresentações. Deixa eu só localizar onde elas estão aqui. Aqui. Então, hoje nós temos filiados ao Conselho Paranaense 933 pessoas. Nós temos 2 estudantes, desses filiados, 2 são estudantes, 12 são tecnólogos em optometria, 42 são técnicos em ótica e optometria, 65 são bacharel em optometria, 77 são técnicos em optometria e 735 são técnicos óticos. Então, veja que dos técnicos, dos filiados ao Conselho, praticamente 80% é composto
de técnicos em ótica, né? E aí, bacharel em optometria são 7%. Técnico em optometria, a gente pode compor esses dois números que apareceram aqui separados, né? 30 mais mais o 47, que vai dar o 77 da coluna ali acima. Então, nós temos aí 3,2 com mais 5%, vai dar aí 8,2% de técnicos em optometria. Técnicos em ótica e optometria, 4,5%, conforme estão os demais números ali. Então, o número mais expressivo, então, o profissional que compõe a maior parte da renda do Conselho Paranaense, na atualidade, é o técnico em ótica. Até porque também é o profissional que mais tem, né, no nosso estado. Hoje, como que está a questão, como a nossa palestra é voltada justamente para os técnicos em ótica, como que está a situação dos técnicos em ótica hoje no Conselho? Desses 735 que nós temos filiados ao Conselho, que tem um número de filiação ao Conselho, 296 estão adimplentes, estão em dia, e 439 estão inadimplentes, né? Até vi que aqui tem algumas perguntas relacionadas à fonte de renda e o que é feito, né, com o dinheiro que é arrecadado pelo Conselho. Nós pegamos o Conselho na gestão que começou em 2019, a gente assumiu o Conselho em outubro de 2019, com uma dívida de mais de R$8.000. Então, nós não estávamos com caixa, não estávamos com caixa zerada, a gente estava com caixa negativo. Então, o Conselho até porque o Conselho ele ficou durante um certo tempo parado, porque ele tinha uma diretoria de nome, mas não tinha uma diretoria atuante. Então, o Conselho ele ficou paralisado durante um bom tempo, e isso fez com que muitos filiados não fossem renovando as suas filiações, acabavam se desanimando, e acabou a gente tendo alguns problemas. Então, nós assumimos, né, o Conselho com algumas dificuldades, inclusive dificuldade de caixa, né? Então, hoje, nós enfrentamos um grande problema com a inadimplência. Nós temos hoje, daqui só dessa parte dos técnicos em ótica, nós temos 60% que estão inadimplentes, né? 439 filiados. Quais são os valores? Que essa também foi uma pergunta, né? Quais são os valores para a filiação? Esses valores, lembrando que esses valores não é uma determinação ou uma resolução do Conselho Paranaense, mas essa é uma resolução do Conselho Brasileiro. Nós somos vinculados ao Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria, e esse é um valor geral do Conselho Brasileiro. Então, o técnico em ótica, ele contribui com R$485 de anuidade, técnico em ótica e optometria, R$650, tecnólogo em óptica e optometria, R$815, e bacharel em optometria, também R$815. Então, aqui vamos entrar em alguns detalhes a respeito do ótico. Para não ficar só eu falando aqui intensamente, será que até aqui alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? O microfone está liberado, gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone. Então, temos mais perguntas aqui de Curitiba, mas eu acho que podemos dar linha na pipa um pouquinho mais, aí a gente entra mais nas perguntas. Tá ok, perfeito. Então vamos lá. Perfil do óptico no Brasil, né? Então o óptico ele está capacitado a realizar algumas funções. Então, primeiro, indicar e comercializar ajudas ópticas, óculos, lente de contato, lupas, telelupas, entre outros, de acordo com a necessidade prescrita pelo profissional especialista, levando em conta sempre a anatomia facial, estética, conforto, atividades laborais, de lazer e fator socioeconômico. É o conjunto desses fatores que vai fazer com que a gente tenha clientes satisfeitos no mercado com um bom trabalho do profissional óptico. São fatores que têm que ser levados
muito em conta, porque são de extrema importância no uso do dia a dia. Eu até quero contar aqui uma história interessante a respeito, ou uma experiência que eu tive interessante com relação à escolha do tipo de produto, de lente que você vai oferecer para o paciente, ou para o cliente, né? Como ótico, um dia eu atendi um cliente que ele era mecânico e ele trabalhava sempre deitado embaixo dos carros. E ele falou, eu preciso de um multifocal, só que eu quero um multifocal que ele seja invertido, porque eu fico deitado olhando para cima, então para mim poder atender, fazer os meus concertos, eu tenho que pegar meu óculos e virar de ponta cabeça, porque a adição ele precisava para cima. Então são peculiaridades que às vezes o ótico acaba enfrentando no dia a dia e que tem que se adaptar. Ele é um profissional que ele vai ser capacitado para isso, para conseguir tirar essas medidas, né? Para poder aviar uma receita e desenvolver um óculos com as perspectivas ou com as necessidades que o seu paciente precisa. Então, todas essas questões aqui têm que ser muito bem avaliadas, têm que ser feitas de maneira conjunta para que o produto final seja bacana. Tenho certeza que nossos colegas óticos aí, o professor Bento, o professor Ricardo, também devem ter várias experiências nesse sentido, né, de ter que enfrentar algumas peculiaridades nesse sentido. Orientar o cliente quanto à correta utilização das ajudas ópticas, lentes de contato no que tange a higiene, manuseio e manutenção, de extrema importância. A orientação, um cliente bem orientado, um paciente bem orientado, ele não vai dar problemas mais tarde. Promover orientação, educação e saúde visual, relacionada aos hábitos de higiene visual, tecnologias, tratamento antirreflexo. Hoje em dia, tantos tratamentos são agregados, né? Então, o profissional óptico ele precisa estar bem familiarizado com todos esses tratamentos e também de ergonomia, né? É muito importante que tenha todos esses conhecimentos para poder desenvolver um bom trabalho. Gerenciar e responsabilizar-se tecnicamente por estabelecimentos de fabricação e comércio de produtos ópticos. Confecção, acompanhamento e avaliação. Então, confeccionar lentes com o emprego de atuais tecnologias na busca de precisão dos resultados, assim como todas as outras profissões do mercado, a gente vive um momento em que a tecnologia ela se desenvolve de maneira absurda. O óptico não foge dessa regra, né? Então, precisa estar em constante renovação, aprendizado, porque na minha época eu fiz o técnico em ótica, a gente surfaçava a lente naquelas panelas, né? Hoje em dia é tudo digital, então o profissional que não acompanha o desenvolvimento acaba ficando para trás. Montar óculos de forma que esses correspondam à demanda visual do cliente, conforme o exemplo que eu dei anteriormente. Aferir a exatidão do produto óptico confeccionado, potência dióptrica, prismática, eixo astigmático, distância nasopupilar, altura de centro óptico, de acordo com as especificações prescritas pelo profissional especialista. Promover e averiguar a correta adaptação e ajuste da ajuda óptica do cliente, objetivando maior conforto e melhor desempenho visual. Aplicar e interpretar provas diagnósticas não invasivas para avaliação da qualidade e quantidade de lágrima na adaptação de lentes de contato, né, que são os testes de Butch e Schimmer, para saber se o cliente tem aptidão, se ele pode utilizar uma lente de contato. O técnico em ótica ele tem que estar capacitado, habilitado para isso. A gente vê hoje que isso é um problema muito sério nessa área de lente de contato. Se vende lente de contato de maneira indiscriminada e as pessoas podem ter vários problemas e o óptico acabar enfrentando esses problemas, né? Ter muita dor de cabeça por não fazer uma adaptação correta, né? De uma lente de contato. Definir e averiguar parâmetros de fabricação de lentes oftálmicas, prismáticas e lentes de contato. Utilizar tecnologia em saúde e os procedimentos cientificamente evidenciados para a otimização das ajudas ópticas. Orientar os clientes da necessidade de avaliação ocular e visual periódicas com um profissional especialista. Acompanhar o processo de adaptação da ajuda óptica comercializada. Desenvolver e adaptar próteses oculares de correção cosmética funcional. Emitir laudos e pareceres técnicos relacionados à ciência óptica. Então, todas essas são competências do técnico em óptica.
Investigação. Desenvolver e executar, avaliar políticas, planos, programas e projetos de investigação de novos materiais e tecnologias empregadas no processo de fabricação e dispensação de ajudas óticas. Gerar conhecimentos, habilidades, destrezas próprias na atividade profissional. Investigar e aplicar conhecimentos relacionados ao comportamento do cliente, as técnicas de venda, a exposição de produtos e o layout de estabelecimentos comerciais e produtos óticas, entre outros. Veja que não é simplesmente assinar pela ótica, né? Não é simplesmente poder assinar o livro ótico ali no final do mês. É muito além disso. É isso que faz com que exista estabelecimentos óticos e estabelecimentos óticos. Estabelecimentos óticos onde tenha um técnico competente que desenvolva todas essas habilidades faz um grande diferencial no mercado. Um pouquinho, Ricardo, desculpa. Pois não? Muito bem. Estas são as atribuições que o técnico em óptica deve obter. O Certo. conselho, em contrapartida, ele auxilia as entidades formadoras do setor a cumprirem esses quesitos, porque efetivamente, assim, né, a gente quer saber onde é que o conselho está trabalhando para estar nos auxiliando, né? Seria isso mesmo? Na verdade, eu estou deixando a bola na área para você fazer o gol. Perfeito. Olha, você assim, vou responder de maneira muito justa, né? De maneira muito assertiva no sentido de falar aquilo que realmente é. A gente, durante um bom tempo, a gente teve o conselho um tanto afastado dos profissionais que são filiados, não só dos óticos, mas também dos optometristas. Mas a gente vem tendo de um tempo para cá, inclusive por parte do Conselho Brasileiro, essa aproximação. Hoje nós temos o POP, que ele foi desenvolvido justamente para auxiliar as instituições a fazer com que haja essa formação, que haja essas competências, né? Que é o procedimento operacional padrão. Nós temos o POP do técnico em ótica, temos o POP do técnico em optometria, POP do bacharel em optometria, enfim, o POP de todos os profissionais que é abraçado pelo Conselho. Qualquer um que tenha dúvidas, né, de como que deve ser o procedimento operacional padrão para a sua área, para a sua profissão, pode entrar no site do Conselho Brasileiro e vai ter lá uma área onde vai ter o POP, que ele pode baixar, pode estar lendo, inclusive fornecer isso para as autoridades, até para orientação de vigilantes sanitários, de autoridades, de quais são as competências e daquilo que o técnico ótico ele é capacitado para fazer. Então, hoje, nós estamos tendo, professor, durante um bom tempo, a gente teve esse afastamento, de modo geral, não só dos conselhos regionais, mas também do Conselho Brasileiro. Estou falando isso de maneira geral, né? Mas hoje a gente está tendo uma preocupação maior de aproximação, desenvolvendo esses materiais aí para que as instituições de ensino possam estar se utilizando disso para poder ajudar o profissional. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de, até aqui, fazer alguma pergunta? Podemos aguardar a conclusão da apresentação aí. Eu quis interromper porque justamente nós estamos tratando, né, do tema ali, mas podemos aguardar o fim da apresentação, se preocupe. Perfeito, vamos lá. Docência. Então, o profissional pode atuar nessa área, né, da docência. Então, difundir conhecimentos, habilidades, destrezas em surfaçagem, montagem, comercialização, adaptação de lentes de contato ou oftálmicas e administração nos estabelecimentos ópticos. Transmitir informação pertinente e conducente à geração de conhecimento e investigação óptica, promover ações de difusão de conhecimento, reflexão ou intercâmbio de experiências docentes e investigativas sobre ótica e aspectos pedagógicos, curriculares, didáticos, docentes em geral no âmbito técnico.
participar de eventos científicos como conferencista e transmitir seus conhecimentos de maneira clara para o fim de gerar avanços em temas específicos da ciência óptica, né? Gestão e administração. Então, como gestor e administrador, o técnico em ótica ele pode desenvolver e executar planos de negócio focados em projetar fluxos de caixa e estados financeiros que permitam a viabilidade da atividade e sua permanência no tempo. Aprender e aplicar os conceitos básicos sobre as diferentes áreas do exercício profissional e financeiramente autossustentável com clara estrutura administrativa. Gerar e utilizar ferramentas de gestão, organização e métodos para que o profissional esteja capacitado no empreendedorismo do setor óptico. Atuar, dirigir e administrar estabelecimentos comerciais e industriais de produtos ópticos. Desenvolver e auxiliar a implementação e revisão de normas técnicas relacionadas à área óptica. Então, o técnico óptico ele pode, inclusive, vendo algumas deficiências, se aproximar do conselho, fazendo sugestões, implementando, ajudando, né, de maneira geral, o conselho a poder desenvolver todas essas atividades. Desenvolver, organizar, executar e avaliar políticas, planos, programas, projetos para promoção, prevenção e assistência ao exercício profissional. Gerar conhecimentos, habilidades e destrezas próprias na atividade profissional da área da indústria e comércio. Participar na formulação de políticas públicas na área óptica. Planejar, executar e controlar programas interdisciplinares na área de óptica. E agora aqui entrando um pouco na nossa visão de futuro, né, tanto quanto o Conselho Paranaense quanto o Conselho Brasileiro. O óptico em seu desenvolvimento profissional, na qualidade de agente interdisciplinar em promoção e prevenção em saúde visual, sendo formado para manter um padrão de excelência na identificação, confecção, acompanhamento e avaliação de ajudas ópticas, levando em consideração fatores socioeconômico, laboral, de lazer, ambiental, cultural, considerando as variáveis de idade, gênero e ciclo vital. Então, esses aqui são metas, né? São um planejamento do Conselho, tanto paranaense quanto brasileiro, voltado à área óptica. Também formado como empreendedor, alcança competências na formulação de projetos para desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e serviços relacionados à área óptica. O óptico brasileiro no mundo é um profissional complementar da área da saúde visual, com responsabilidade mediante os aspectos econômicos e sociais, inclusive com comprometimento no que toca à busca plena e constante de conhecimentos e novas técnicas e tecnologias que permitam maior abrangência, conforto e eficiência nas ajudas ópticas. Então, ações pró-óptica e técnico em óptica. Nós, durante esse ano, a gente, principalmente essa época, esse momento de pandemia, a gente desenvolveu ofereceu algumas palestras voltadas para o mercado óptico, né? Na verdade, foram duas. Essa daqui foi uma, como você enxerga o futuro da sua empresa, com o Alexander Azevedo. Então, ele é um parceiro nosso aqui do Conselho, ele deu essa palestra voltado para os profissionais ópticos. Inclusive, aqui, a gente compartilhando com vocês, né, a gente teve uma pequena adesão, não foi uma adesão tão grande, tão interessante, uma palestra de maneira gratuita que foi oferecida. Então, ao pessoal do ramo óptico. Isso foi no dia 20 de julho, às 20 horas. E a gente teve uma segunda palestra online, que foi com o Leandro Krug. Foi agora, mais recente, né, no dia 29/10, também uma palestra com apoio aqui do Conselho, trazendo aí assuntos que são direcionados para o mercado óptico. Esse aqui é o selo que foi desenvolvido pelo Conselho, dessa atual gestão, né, desse triênio 2019-2021. Esse aqui é o CRT, que nós vamos estar em parceria, junto com o CRT, a gente vai estar desenvolvendo agora para o próximo ano um adesivo para que o filiado em óptica ao Conselho, ele receba esse adesivo para que ele seja identificado, não só pelas autoridades sanitárias, mas também pelos clientes, de que ali, naquele estabelecimento,
tem um profissional óptico, né? Então, aqui diz assim, nesta óptica você encontrará um técnico óptico devidamente habilitado, então seja bem-vindo, vai ter um QR Code ali para que ele possa ter a cada afiliação profissional estando em dia, ele recebe um adesivo novo. E aqui estão as nossas referências, né? Da onde a gente tirou todas essas informações para compartilhar com vocês aqui. Então, lá dentro do site do Conselho Brasileiro, a gente tem o perfil óptico, onde vocês encontram todas essas informações. Podemos começar? Vamos lá. Muito bem. Assim, claro, não fique. A ideia, na verdade, é fomentarmos as ideias no setor, certo? Não estou botando. Não é para botar ninguém contra a parede, muito pelo contrário, né? Até porque eu já estive na sua posição, sabe disso, né, Ricardo? Sim, sim. O Bento é um dos fundadores do conselho, né? Passei por esse crime já aí, mas enfim. Veja só, pelo que nós entendemos, o Sindióptica é uma entidade que cuida da empresa óptica, certo? Sim. Como ali produtos falsificados, por exemplo, indicações indevidas, e uma regulamentação do exercício da atividade empresarial, digamos assim, então, da loja óptica. Já o conselho, ele se preocupa com o profissional em si, correto? Então, é um conselho de profissionais. A gente até intitula como sendo um conselho de óptica e optometria, onde, na verdade, deveria ser de ópticos e optometristas. Sim. Né? Isso Perfeito. na minha visão míope aqui da coisa. Vendo desta forma, alguns itens que são pertinentes ao profissional, então, que nós estamos defendendo com o Conselho. Existe um projeto, se é que já não tem isso desenhado junto ao Conselho, mas existe um projeto para definir um piso salarial mínimo para o profissional técnico em óptica? Sim, a gente tem isso em mente. Na verdade, assim, a gente tem alguns desafios que a gente entende como um pouco mais urgente, mas isso também está na nossa pauta aí de atuação para esse ano aí de 2021 que nós vamos estar entrando. Devido à pandemia, algumas coisas que já era para ter acontecido acabaram ficando um pouco para trás. Mas isso já estava na nossa pauta aqui para o desenvolvimento em 2020. Mas a gente precisa, sim, de um piso para que a gente tenha aí um padrão, né, para esse profissional. A gente entende que existe muitas circunstâncias e que a gente vai precisar, inclusive, de parceria com o Sindiótica, para que a gente consiga desenvolver em relação a políticas públicas voltadas ao profissional óptico, né, e a área de modo geral. Mas sim, existe sim o pensamento do Conselho da gente estabelecer um padrão de salário, né, para o técnico em ótica e também, como já existe em outros conselhos regionais, também para estabelecer para profissional optometrista. Certo, um valor mínimo de consulta, por exemplo, algo que possa criar uma salutaridade para o profissional formado e não trazermos para o mercado práticas que, de repente, podem ser nocivas e vincularem ali as questões de vendas casadas para poder complementar a renda desse profissional. Né? Perfeito. Essa é a ideia, imagino que seja, né? Para que Sim. você possa criar uma linha de trabalho adequada para esses profissionais.
mas assim, é uma preocupação dos nossos egressos em técnicos em óptica ter a segurança de que terão uma rentabilidade X ao final do curso, né? De que todo esse trabalho, esse empenho e a dedicação que eles estão aplicando seja de fato rentabilizada ao final do curso, para que não se que a gente consiga distinguir aquele profissional que trabalha no mercado e não é diplomado para o qual está então diplomado. É uma preocupação grande dos nossos egressos, principalmente aqui em Curitiba, e assim, inclusive um motivador para que eles venham a fazerem parte, né, da nossa dessa entidade que é o Conselho Regional. Sim, a gente tem essa preocupação. A gente enfrenta algumas dificuldades como instituição, porque como o conselho ele não é uma autarquia, né? A gente não tem nem a profissão do optometrista, nem a profissão do técnico em ótica regulamentada, e aqui eu já quero, até foi uma das perguntas, né? Até quero aqui fazer um esclarecimento que no Brasil a gente tem, na classificação brasileira de ocupações, 9.522 profissões que elas são relacionadas como que estão lá classificadas, né, no Ministério do Trabalho, na classificação brasileira de ocupações. Dessas 9.522 profissões, nós temos apenas 64 que são regulamentadas. Então, o fator não ser regulamentado não é um demérito, né, nem do técnico em ótica e nem do optometrista. É uma realidade da ampla maioria de todos os profissionais brasileiros. Como a gente não tem uma regulamentação específica da área, o conselho ele não pode trabalhar como autarquia. Então, já respondendo uma das perguntas que me foi enviada aqui, o conselho não tem poder fiscalizador. O conselho ele pode fazer fiscalizações pontuais, em parceria, por exemplo, com instituições como o Ministério Público, né, como o MP, né, o Ministério Público, e levar uma disfunções que estejam acontecendo com relação ao profissional, levar isso a instituições. Lógico, isso é algo mais grave, né, avançado, mas o conselho em si, nesse momento, ele tem como atuar apenas como um orientador e fazer fiscalizações próprias, mas que não são oficiais, porque o conselho não tem esse poder de fiscalizar. A gente não tem esse poder de fiscalizar e também não temos, como não é uma autarquia, então a filiação não é obrigatória, a gente enfrenta graves problemas de caixa, conforme eu mencionei aqui no começo, né? Pegamos o conselho devendo. Então, assim, os profissionais que atuam hoje dentro do conselho atuam todos de maneira voluntária. Então, assim, eu inúmeras vezes tive que deixar o meu consultório para ir participar de reuniões, conversar com pessoas, enfim. Então, tudo de maneira voluntária. Então, para fazer uma fiscalização nesse sentido, a gente teria que ter uma estrutura, tanto de pessoas pouco maior do que a gente tem. Mas a gente tem um canal de denúncias e que, através dessas denúncias, a gente vai fazendo fiscalizações pontuais. Estamos atendendo toda a demanda que tem chegado até o Conselho. A gente tem um grupo de pessoas voltado apenas para atender essas demandas. Mas a gente precisa de algumas políticas que realmente nos dê essa direção de fiscalização. Muito bem, muito bem. O que me leva até uma outra questão, quanto ao controle de qual empresa detém um determinado técnico em óptica como sendo o seu responsável e qual não tem um técnico em óptica sendo este o responsável, né? Visto que seria assim o previsto para atividades do Conselho. O Conselho, então, fomenta para que todas as empresas tenham um técnico em óptica presente dentro do estabelecimento, visando, então, o emprego de todos os seus filiados e, por consequência, a valorização desse profissional no mercado. Esse é o cunho maior do Conselho, seria de qualquer profissão,
né? E aí também um objetivo para o Conselho Regional, né, que temos no Paraná. Como você mesmo disse, não é uma autarquia, né? E todos nós já sabemos, não existe uma obrigatoriedade de filiação, mas, por exemplo, em Santa Catarina, a adesão ao conselho é tal que a vigilância sanitária solicita para o conselho solicita para a loja que deseja então o alvará de funcionamento para a ótica que a emissão do certificado de regularidade técnica. Sim. Quem o faz é o conselho. E aí o conselho, então, proporciona o documento para a loja e a loja apresenta esse documento para a vigilância sanitária, fazendo assim, então, o controle de qual loja está vinculada a qual profissional, evitando que um mesmo profissional assine para mais lojas por consequência, limitando o volume de empregos para os novos técnicos em ópticas sendo formados pelo nosso mercado. É Perfeito. algo assim muito válido e bacana, e que, numa eventualidade, poderíamos fomentar junto às vigilâncias sanitárias do nosso estado, para que trabalhassem neste mesmo ritmo, cientes de que a vigilância sanitária de Guaratuba, por exemplo, não tem uma relação com a vigilância sanitária de Ponta Grossa. E um técnico em ótica de Ponta Grossa pode estar assinando também por uma ótica em Guaratuba e ninguém vai ficar sabendo de tal fator, né? Aham. Isso que as vigilâncias não se comunicam. Quem faz esse controle seria o conselho. Então, é de fato interessante para que tenhamos esse volume de filiados ao conselho, mostrar à vigilância sanitária qual é a importância que, né, o conselho pode proporcionar para ela como entidade e se postar como auxiliar a essa fiscalização. Muito Perfeito. bem, falei bastante, né? E na verdade eu respondi tudo para você, mas a pergunta que eu quero concluir então com a minha pauta é como nós podemos auxiliar ao Conselho a gerar esse fomento junto às entidades de fiscalização do nosso setor. Perfeito. Encaminhando denúncias ao conselho, né? Essa questão de ter um profissional ótico dentro da ótica e estar assinando pela ótica, isso é lei. Nós temos o decreto 32/34, que ele só é usado para denegrir a imagem da optometria, mas esses decretos, ele regula a atuação do ótico, né? Ele regula a atuação dos estabelecimentos óticos. E isso, como o conselho não é uma autarquia e não tem poder de fiscalização, cabe nesses casos a fiscalização da vigilância sanitária. Por isso que a vigilância sanitária acaba atuando, né, como um agente fiscalizador. Então, assim, como que o conselho pode ajudar nesse sentido? Recebendo denúncias. Então, de pessoas que sabem que determinada ótica não tem um técnico ótico dentro, que está trabalhando sem ter esse profissional assinando, encaminha essa denúncia para o conselho e a gente vai estar encaminhando isso para a vigilância sanitária, porque esse padrão que você colocou que acontece em Santa Catarina, nós estamos adotando como padrão, não só para o Paraná, mas para o Rio Grande do Sul também. Existe o que a gente denominou de Liga Sul, que é a junção dos 3 conselhos aqui do Sul para trabalharem de maneira padrão, para trabalharem com a mesma atuação. E a gente está pegando como padrão justamente Santa Catarina, por ter já um conselho consolidado, com alguns avanços nesse sentido. O nosso objetivo aqui também é fazer com que a vigilância sanitária não dê alvará sanitário para nenhum estabelecimento, nem óptico, nem optométrico, sem que haja o CRT do Conselho Paranaense. Até porque um agente sanitário, ele não sabe quais
quais são as atuações ou quais são as competências, não tanto do profissional óptico quanto do profissional optometrista. Quem sabe é o conselho. Então, através tanto de denúncias para que a vigilância sanitária possa entender que nós estamos trabalhando de maneira séria, de maneira ética, de maneira a moralizar o mercado, eles vão passar a nos respeitar, porque foi exatamente isso que aconteceu em Santa Catarina. Então, é muito importante a fiscalização dos profissionais, que os profissionais tragam essas informações até o conselho, para que o conselho possa agir em parceria com os órgãos, os órgãos municipais, estaduais, para que a gente consiga desenvolver essas ações. O grande objetivo nosso, professor Bento, é exatamente esse: chegar no padrão de Santa Catarina, de maneira que a vigilância sanitária e Ministério Público, o Ministério Público de Santa Catarina, ele também se utiliza do Conselho. Ele emite ofícios solicitando ao Conselho que vá fiscalizar denúncias que eles recebem, para saber se o profissional está trabalhando de maneira correta ou não. Então, a gente deseja chegar nesse padrão, tanto que Vigilância Sanitária quanto o Ministério Público nos olhem com outros olhos, de maneira a estabelecer justamente isso, de não ter nenhum estabelecimento óptico que tenha alvará sanitário sem que tenha o CRT, sem que tenha aquele selo nosso que a gente apresentou ali, sem que tenha ali o CRT de maneira formal, dizendo que aquele estabelecimento e aquele foi fiscalizado, é um profissional competente, que o Conselho reconhece ele. Ricardo, qual é o número de filiados no município de Curitiba atualmente? Você consegue saber isso, não? Eu posso trazer ou passar essa informação para vocês amanhã, outro dia. A gente tem como levantar essa informação, mas no momento aqui na apresentação eu não tenho ela separada. Me conta uma coisa, como é que o Conselho encara a venda de óculos quando a receita realizada por um optometrista só vai ser entregue para o cliente mediante a confecção do óculos? A dita venda casada. Assim, como é que o Conselho Brasileiro está visualizando isso? Como é que o Conselho Regional está visualizando isso? Assim, qual é a visão da atual gestão para esse tipo de atividade? Então, nós temos o Código de Ética dos profissionais, tanto... Essa é uma pergunta mais voltada ao profissional optometrista, né? Nós temos o Conselho de... nós temos o Comitê de Ética, e dentro do Comitê de Ética a gente tem o Código Ético, que ele prescreve isso, que ele rege isso, dizendo que o profissional, de maneira alguma, ele pode trabalhar em parceria com estabelecimentos comerciais, visando lucro, ou deixando de cobrar por suas consultas. Então, nesse sentido, a gente tendo essa informação em mãos, lógico que a gente precisa ter informações com material para que a gente possa ter provas, né? O Conselho está batendo forte nisso. Então, denúncias que estão chegando ao Conselho de Ética, uma das punições é, inclusive, a exclusão desse profissional do Conselho, já não tendo mais a possibilidade de filiação. Muito bem. Agora eu consigo, então, formular a pergunta da nossa aluna Flávia. Certo. A Flávia questiona se ela pode também, então, fazer as denúncias sobre esse tipo de atividade, não só sobre a ótica, que não conta com um profissional técnico regular dentro dela, mas também sobre empresas que estão fazendo esse tipo de atividade de venda casada e não permitindo que a receita circule no mercado. Se o Conselho acata a essas denúncias, inclusive uma das preocupações que ela tem é justamente que, assim, o Conselho vai agir, visto que ele é basicamente formado por optometristas, qual é a segurança que a Flávia vai ter de fazer essa denúncia para profissionais que vão estar atirando no próprio pé ali?
É perfeito. A pergunta ela é perfeita, que dá para a gente fazer um esclarecimento. O nosso grande objetivo, todos os componentes aqui da diretoria do Conselho Paranaense, todos são técnicos e também são optometristas. O nosso grande sonho é fazer com que a nossa profissão ela seja respeitada e seja uma profissão que a gente não enfrente tantas dificuldades quanto a gente enfrenta. A gente só vai chegar a esse patamar que nós sonhamos, que nós desejamos, quando a gente moralizar a profissão. A gente tem como objetivo fazer com que haja uma atuação correta de todos os profissionais para que a gente consiga o respeito dessas instituições. Esse é um ponto. Segundo ponto é que a venda casada ela é um crime contra o Código de Ética do contra o Código do Consumidor. Então, se é um crime, aquele que sabe de um crime e oculta, ele está fazendo parte desse crime, ele é cúmplice. Então, assim, nós temos um canal de denúncias dentro do Conselho e que a gente sempre pede que essas denúncias nunca sejam feitas via WhatsApp, para algum dos membros em particular, mas que ela seja feita de maneira oficial, pelo canal oficial, que é o e-mail, né, de denúncia do Conselho, para que esse canal ele possa ser cobrado tanto para o denunciante, quanto nós do Conselho tenhamos aí um controle maior dele. Então, nós temos uma equipe dentro do Conselho que ela é responsável somente por pegar essas denúncias, as investigações e dar o retorno, o feedback, né? Enfim, fazer o que precisa ser feito com cada uma das denúncias. Então, assim, para nós é importantíssimo que essas denúncias cheguem até nós, porque a gente consegue os dois objetivos que nós queremos. Que a gente tenha a profissão moralizada a ponto de termos reconhecimento mais para frente, que é o que nós tanto buscamos, e fazer com que o mercado, de maneira geral, ele comece a melhorar e o profissional em si, que está do outro lado da linha, ele comece a sentir interesse, desejo de fazer parte da instituição. Então, para nós é de suma importância que essas denúncias cheguem até nós. Então, assim, não é porque somos optometristas que isso não vai, muito pelo contrário, desejamos fazer com que o mercado seja moralizado. Efetivamente, então, há optometristas e optometristas. Há aqueles Perfeito. que querem fazer a coisa acontecer e outras pessoas que, de repente, só têm o interesse próprio. Como todas as outras profissões que existem. Correto. Não precisamos ter medo de denunciar o optometrista porque é um conselho de optometria. Muito pelo contrário, é lá mesmo que tem que ser denunciado. Esses mal profissionais, a gente não entende eles como colegas. A gente entende eles como inimigos. Porque são eles que denigrem a nossa imagem. São eles que dificultam a nossa atuação perante as autoridades. Ótimo. O meu amigo Ricardo, de Londrina, possivelmente deve ter outras perguntas também, né? Dominei o áudio aqui, peço perdão. Tranquilo, meu querido. Você está em casa, tá? Pode ficar sossegado. Fique à vontade, como está à vontade. Como assim eu deixei. Ricardo? Perfeito. Só deixa eu voltar aqui onde que eu estava e acabei saindo sem querer. Dentro dessas situações que nós vemos bem, conversamos mais até sobre optometria, porque basicamente é a minha profissão também, é a sua, né, que está se formando agora. Parabéns, sucesso e tudo de bom na essa etapa de bacharel. E obrigado. Nós vemos que é muito falado em reconhecimento e regulamentação da optometria. Eu gostaria de saber como é que está o processo de regulamentação de ótica, ou ela está vinculada à optometria? Como é que é esse processo? O que você pode falar para nós? O profissional óptico, ele já não enfrenta a barreira que você enfrenta. Então, como não existe dentro do... Eu não sou jurista, né? Não é a minha área, mas eu posso dar aqui alguns pitacos por aquilo que a gente vai recebendo informação, até pela assessoria jurídica.
Quando não existe alguma lei que diz que você não pode, então você não tem problemas em atuar. Aí você é regido pela Constituição, pelo artigo 5º, que diz que todo profissional devidamente formado, capacitado, ele pode exercer a sua profissão. Esse é o quadro hoje do ótico. O quadro do optometrista ele é um pouco mais complicado, porque com relação ao optometrista, existem os decretos de 32 e 34, que apesar de, no nosso entendimento, não estar falando do mesmo profissional, porque aquele profissional é um profissional que não tinha formação, era um profissional prático, mas existe a palavra optometrista lá e se tem usado contra o profissional justamente esses decretos. Então, hoje, existe um esforço muito maior, tanto do Conselho Brasileiro e em parceria com os conselhos regionais, para que regulamente a profissão do optometrista. Porque o profissional óptico não enfrenta dificuldades, ele não tem problema de atuação. Ninguém vai chegar lá dentro da ótica e vai levar o profissional óptico preso. Então, o profissional óptico ele não enfrenta essa dificuldade. Com a regulamentação da optometria, a gente fomenta, inclusive, o mercado óptico, porque daí o profissional óptico vai ter mais serviço, né? Se a optometria cresce, são profissões irmãs, são profissões ali que são interdisciplinares. Então, hoje, existe um esforço muito maior daquilo que é muito mais urgente, que é a regulamentação da optometria. Como que está essa questão da regulamentação da optometria? Eu creio que nós estamos hoje muito mais perto do que ontem. Nós temos hoje uma frente parlamentar, lá em Brasília, que tem uma composição já de 219 deputados, e a gente precisa, para aprovar uma lei, a gente precisa da metade mais um. Então, nós temos 513 deputados no Congresso Nacional, então a gente precisa aí de 257 deputados que façam parte, que votem a nosso favor. Então, hoje nós estamos muito próximo desse número. Então, já tem a lei, já tem o projeto de lei, já tem pronto, estamos só nos trâmites políticos para que a gente consiga fazer com que isso caminhe. Mas estamos muito mais próximos do que jamais estivemos. Inclusive, quero aqui puxar a sardinha aqui para a nossa brasa, essa frente parlamentar começou com a atuação dessa diretoria do Conselho. Foi o nosso contato com o deputado Haroldo Martins, que é o presidente da frente parlamentar, nosso apoio, que acabou com a eleição dele para deputado federal, ele abraçou a causa da optometria e se fomentou toda essa frente parlamentar. Inclusive, a maior bancada da frente parlamentar é composta de deputados paranaenses, através da atuação aqui da diretoria do Conselho, né? Hoje nós temos 19 deputados que são aqui 25 deputados que são aqui do Paraná, que fazem parte da frente parlamentar. Legal, legal. É porque, na realidade, tipo assim, eu tenho um pensamento que, às vezes, o que pode auxiliar para ter o poder de polícia, para o conselho ter o poder de polícia, de repente, para a fiscalização de óticas e falar para o vigilante, tem que ir lá ver, tem que ver, se você não for, eu vou chuchar você, entendeu? Daí, de repente, a ótica ter a regulamentação dela. Né? Não sei se esse é um dos caminhos, né? Eu imagino que seja o caminho. Por que eu estou defendendo bem a ótica? Né? Porque eu estou dando aula para futuros óticos aqui dentro. Então, perfeito. Eu bato bastante em ótica e são situações que eu falo dentro de sala de aula para abrir a mente dos meus queridos alunos. Né? Então, Mas repente... isso, professor Ricardo, isso a gente não precisa ter aí a regulamentação do ótico para cobrar do conselho. Como hoje a gente tem lá a lei de 32 e 34 que fala sobre o estabelecimento óptico e como que o estabelecimento óptico tem que proceder, quem tem que fiscalizar, quem é obrigado a fiscalizar é a vigilância sanitária. Então as denúncias podem ser encaminhadas para a vigilância sanitária em parceria com o Ministério Público, porque daí o Ministério Público ele vai cobrar a vigilância sanitária de atuar. Então qualquer um que queira fazer uma denúncia, por exemplo, tem que levar a lei para que ela seja cumprida até uma vigilância sanitária, protocolar e já informar o agente sanitário que também vai estar sendo levado para o Ministério Público, porque ele vai ser cobrado pelo Ministério Público. Então, hoje, essa fiscalização dentro do estabelecimento óptico, ela pode ter, ela deve ter. Ótimo, legal. Muito obrigado pela informação. Antes do Bento fazer a pergunta dele, eu só tenho mais uma aqui, que é de um aluno. Quais são as
as benfeitorias que o Conselho trouxe até agora, que você pode citar para nós, assim, em termos de melhoria ou benfeitoria para os óticos? Então, assim, como eu disse, a gente está só há um ano atuando. Então, o que aconteceu dentro desse um ano? Quando a gente pegou o Conselho há um ano, como eu disse, a gente pegou 50 caixas de arquivos, nenhum móvel, porque o Conselho ele estava sem sede no momento, essas caixas estavam todas empilhadas, guardadas, e pegamos uma dívida. Então, hoje o Conselho ele tem uma sede, né, onde nós estamos desenvolvendo todas as ações que eu mencionei anteriormente, e a gente tem trabalhado bastante forte com relação justamente às ações políticas, né, para que a gente possa fazer esse desenvolvimento. A pandemia, lá no começo de março, acabou atrapalhando todos os planos que a gente tinha para esse ano, mas existe uma programação bastante intensa do Conselho para o mercado óptico, no sentido de fomentar o desenvolvimento do mercado óptico, né? Inclusive com ações de parceria com as óticas, de treinamento de funcionários para o balcão, enfim, existe uma gama aí de ações que a gente precisa tomar. Mas até o momento, o que foi realmente feito? Foi feito essa formalização, essa formalização da sede, né, da instituição que estava parada, a organização dela que deu um trabalho. A gente fala assim, puxa, agora o Conselho está funcionando. Mas para ele estar funcionando com sistema, com tudo, mas deu muito trabalho. Deu muito mais trabalho do que a gente imaginava que teria. Então, a princípio, nós estamos nesse patamar. Com certeza vocês estão de parabéns, tá? Agora uma pergunta de um aluno que chegou aqui para mim, ó. O Conselho faz ou fez algum evento para ajudar a população do estado do Paraná? E se sim, como é que funciona esse evento? Então, nós estamos... Era para ter acontecido alguns eventos, tanto no mês de março quanto no mês de abril, justamente no mês de março a gente ter a comemoração, né, do dia do optometrista. A gente estaria fazendo ações sociais para que pudéssemos fazer isso. Estamos programando para o próximo ano uma ação em conjunta com todos os conselhos regionais no Brasil inteiro. E estamos aqui do Conselho Paranaense em si, nós estamos fazendo algumas programações em parceria com parcerias políticas, que a gente vai estar desenvolvendo ações visando zerar a fila do SUS, até para que a gente possa mostrar a importância da atuação do optometrista no mercado. Fazendo essas atuações, a gente vai estar ajudando, né, ajudando aí o mercado óptico, porque essas pessoas que ficam 2, 3 anos esperando por uma receita vão estar recebendo ela aí para estar procurando as óticas. Mas está programada ações por todo o Paraná nesse sentido. Tranquilo. Parabéns aí, Irineu. Vamos ao Bento. Bento, tem mais uma perguntinha, Bento? Temos mais duas, ou mais um pouco. Estão empolgados aqui. Veja só. Então, ainda voltando lá àquela questão da denúncia, que você comentou para que a pessoa pode denunciar, então, na Vigilância Sanitária, no Ministério Público, mas, assim, perguntamos, como filiados ao Conselho, o caminho correto deveria ser a denúncia para o Conselho e este, sim, acionar a Vigilância Sanitária e o Ministério Público, ou errado. Devemos acionar os 3 órgãos, o Conselho, o Ministério Público e a Vigilância Sanitária. Perfeito. Até assim, por 2 motivos, a denúncia tem que ser voltada também ao Conselho ou só para o Conselho. Primeiro, para a proteção da pessoa. Então, a pessoa, se ela vai fazer uma denúncia formal, ela pode enfrentar retaliações e tudo mais. Se a denúncia é encaminhada ao Ministério Público ou à Vigilância Sanitária por uma instituição, não é uma pessoa, é a instituição. Então, é bem importante que seja feito. Ah, não, mas eu quero eu mesmo fazer a denúncia para o Ministério Público e Vigilância Sanitária. Se o Conselho entrar em parceria fazendo a denúncia em conjunto, reforça. Então, assim,
nós queremos estar sempre nessas frentes, justamente para poder... Primeiro que cada denúncia que a gente tiver junto ao Ministério Público e Vigilância Sanitária, é uma porta, é um canal que está se abrindo com essa instituição para a nossa comunicação, em cada uma das cidades. Isso é muito importante para nós, porque hoje a gente tem a maioria das portas fechadas. Então, assim, o Conselho, ele fomenta isso para que a gente possa justamente ter essa porta de entrada para essas instituições. Ótimo. Assim, quanto à promoção do profissional técnico em óptica, algumas ações, como, por exemplo, o Conselho dos Corretores de Seguro, por exemplo, né, que sempre colocaram em pauta ali, para ser seguro só com o corretor. Caberia alguma coisa nesse sentido para a ótica também, né? Assim, se quer um óculos adequado, procure uma óptica especializada com um técnico presente ou algo nesse sentido. Isso em Nárnia, quando o Conselho tiver a arrecadação adequada, né, para que possamos colocar todos os outdoors que almejamos, mas sim, se nós poderíamos idealizar esse tipo de campanha para o Estado como um todo, e assim, como que cada afiliado poderia estar buscando, né, auxiliar o Conselho nesse sentido? Então, fora aquele selo que nós apresentamos ali, que vai ter ali cada afiliado vai receber, a gente também está elaborando um banner para que quando o filiado ele renove a sua filiação ou ele venha a se filiar, ele receba um banner atualizado para cada ano, fazendo justamente essas justificações. Aqui tem um profissional capacitado, gabaritado, para aviar a sua receita, para te oferecer o melhor produto, enfim. Não tenho aqui em mãos, nesse momento, para mostrar para vocês, mas a gente já tem aí um protótipo desse banner de como nós estaremos confeccionando ele para o ano de 2021. Então, todo profissional que estiver renovando a sua filiação e estiver se filiando, ele vai receber isso para que ele possa apresentar isso no seu estabelecimento comercial, sim. A nossa ideia é justamente essa, fomentar esse trabalho. E assim que a gente tiver caixa, a gente está daí justamente trabalhando aí com maiores holofotes. A princípio, a gente quer trabalhar com as mídias sociais, que são as que têm, hoje em dia, um alcance maior e um custo menor, né? Porque hoje você vai colocar um outdoor, você tem um custo mais ou menos como o impulsionamento de um Facebook, de um Instagram, e que ele fica localizado, restrito a uma área. Já nesses impulsionamentos aí das redes sociais, a gente abrange um número maior de pessoas e pode delimitar a área que você quer que isso aconteça. Então, o nosso foco está mais voltado nesse sentido aí. Ótimo. Só mais duas. Desculpa. Enfim, nós temos um problema local aqui, que é o HP. Você conhece o que é um HP, Ricardo? HP foi uma importação de Madureira, do Rio de Janeiro, onde havia o homem-porta. É o cara que fica plantado na frente da ótica do outro, querendo arrancar o cliente dali de dentro, ou plantado em frente a consultórios, levando o cliente pelo braço, esse tipo de coisa. Assim, uma prática horrorosa e medonha, mas que, lamentavelmente, acometeu ao centro da nossa capital. E, assim, o Conselho, ciente de que, na verdade, é uma questão comercial, né? E da empresa óptica e não do profissional, por consequência, né? Não seria exatamente de atribuição do Conselho, e sim do Sindóptica, mas visto que o Conselho tem uma roupagem maior, um dinamismo maior e uma juventude que, de repente, possa estar agindo nesse sentido, qual seria uma ação que o Conselho traria para impedirmos esse tipo de atividade? Professor Bento, assim, pela graça de Deus, a gente teve alguns parceiros que foram eleitos para esse pleito aí que começa até
não vou fazer muita divulgação, porque isso por uma questão até de estratégia, está correndo sob sigilo. Vou aqui abrir para vocês, já para dar uma perspectiva bacana, mas aí já no começo do próximo mandato, lá em fevereiro, né, porque o mês de janeiro é todo um mês de férias, mas em janeiro nós já estamos com 2 projetos para serem lançados na Câmara Municipal de Curitiba. Um visando a atuação do optometrista, fazendo uma parceria com a prefeitura para que a gente possa fazer um desenvolvimento de um projeto social para que, como objetivo, zerar a fila do SUS com relação à demanda do profissional de saúde visual. E a segunda é visando justamente esse problema que nós estamos enfrentando bastante grande aqui na nossa capital, principalmente no centro, e já espalhado em alguns bairros, né, populosos, e também região metropolitana de Curitiba. Então, tem um projeto que a gente, até a pedido do legislador, para que a gente não fizesse nenhuma divulgação, a gente ia gravar um vídeo fazendo uma divulgação, mas para que não haja retaliação do outro ponto. A gente sabe que a gente está mexendo com pessoas criminosas. Então, assim, até para proteção da família, do próprio legislador, a gente está fazendo está desenvolvendo esse projeto de maneira sem muito alarde. Mas já no começo aí do mês de fevereiro, já vai ter esses 2 projetos sendo apresentados aí na Câmara Municipal de Curitiba, justamente para a gente combater, trabalhar nessas 2 frentes, né? Do profissional optometrista e também com relação ao problema sério, gravíssimo que nós estamos sofrendo aqui em Curitiba, e que, se isso não for combatido, isso vai se alastrar para o Paraná inteiro. Mas estamos bem atentos a essa situação, sim. Ótimo, obrigado. A última é, assim, qual é o contato do Conselho para todos esses nossos egressos que estão loucos para se filiar agora e estão agoniadíssimos para poder contribuir aí com o Conselho? Que bom, que bom. Deixa eu passar aqui já para vocês. Então, quem quiser anotar, o telefone é 41, né, o prefixo aqui de Curitiba, 98789-8485. Eu vou colocar aqui no chat para que isso fique registrado. Ah, o professor Ricardo já colocou. O professor Ricardo foi ligeiro. Maravilha. Então, esse é o nosso contato aqui do Conselho Paranaense. Então, 41 98789 8485, pode entrar em contato, precisar de informações, precisar... Eu, no momento aqui, eu não tenho de cabeça qual que é o e-mail oficial para as denúncias, mas é só mandar um WhatsApp ali nesse contato. Esse contato funciona também pelo WhatsApp. Mandou um WhatsApp ali, eles já te passam todos os e-mails para que você possa se corresponder com todas as áreas, a área financeira, a área administrativa, de denúncia do nosso conselho, já consegue receber todas essas informações ali pelo WhatsApp. Ótimo. Muito bem. Obrigado, Londrina, por gentileza, assume. Ok, Bento. Gostaria de agradecer a sua presença, Bento. Muito obrigado por estar aí, por engrandecer essa noite aí de esclarecimento e ajuda aí tanto ao Conselho como ao SENAC. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também a Fabiana por estar presente, a nossa coordenadora. Tá? Agradecer aos meus queridos alunos, aos quais ficaram, se excederam do tempo por um tempo um pouco a mais. Foi uma delonga, mas eu acredito que uma delonga com informações bem instrutivas e pontuais quanto ao Conselho. Eu geralmente gosto de finalizar alguma situação com alguma deixa, alguma fala de prosperidade, né, Ricardo? Então, eu gostaria de que você deixasse uma mensagem final para nós, né?
E diante dessa mensagem aí, é sua, é você que fala. Tá bom. Assim, eu sou conhecido assim no meio também como pastor, até porque eu tenho uma vocação pastoral, exerço a função pastoral de maneira voluntária. Então, por esse meu viés, eu tenho um forte apreço pela Bíblia, né? Tenho ela como minha regra de fé e a Bíblia tem um versículo que me rege, né? Que é quando o Senhor Jesus ele diz para nós: esforçai-vos e eu vos ajudarei. Eu acredito que todo esforço ele gera uma recompensa. Até por isso que eu estou atuando hoje no Conselho Paranaense de maneira voluntária, como eu disse. Até por isso que eu estou como optometrista, cheio de fé, cheio de esperança de que a gente vai ter aí boas notícias em pouco tempo, porque eu acredito que quando nós nos esforçamos, a gente tem o auxílio divino para que os objetivos vão sendo alcançados. Então, a todos que estão me ouvindo nesse momento, coloquem isso no coração, siga em frente, não desanima, que resultados sempre virão. Tudo que a gente planta, a gente colhe, e sempre numa proporção muito maior. Se a gente planta esforço, trabalho, planta dignidade, planta fidelidade, planta coisas boas, vamos colher em um número muito maior do que plantamos. O contrário também é verdade. Então, sejamos aí bons semeadores. Ótimo. Parabéns aí, Nineu Ricardo. Com certeza foi muito proveitosa e quando quiser fazer mais alguma situação, algum esclarecimento, o Senac com certeza está de portas abertas para você, tanto em Curitiba como em Londrina, tá? Nós estamos à disposição. E quando queira fazer propaganda também para os alunos, tá? Falando da importância de estar dentro da filiação, dentro do conselho, nós estamos aqui às suas ordens também, tá bom? Então, um abraço. Muito obrigado por ter participado, tá? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço também a presença, como falei, do Bento e dos alunos que ficaram até agora, porque excedeu até o tempo e eles ainda ficaram aqui, né? Então, muito obrigado mesmo, tá? A todos que estão aqui na minha tela. Eu não vou falar o nome de um, porque senão eu esqueço de outro, daí vão ficar bravos comigo. Então, muito obrigado e muito boa noite. Obrigado, professor. Obrigado por essa